Agora nós vamos começar com dívida rural. Dr. Orlando Anzoateg Júnior. Por favor. Olá a todos. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. E a matéria que nós vamos tratar hoje é de dívida rural, mas o enfoque é com relação à alienação fiduciária. É um grande problema que nós temos em nosso país. A grave crise que assola a nossa economia leva produtores rurais, empresários, mutuários, cada vez mais a se socorrer a juros exorbitantes. E o que interessa aos bancos hoje é a garantia dada em juízo, ela suplanta a intenção do recebimento dos valores desses empréstimos. Imaginem se todos pudessem fazer o seguinte negócio: vender ou emprestar algo, mas que nesse produto, em vez de você receber em espécie, não interessa. É interessante que a pessoa ela não pague, porque eu vou ganhar 2 vezes mais. Somente no nosso país, isso ocorre em nenhum outro lugar do mundo. Que bom que todos nós, ou os empresários, os produtores rurais, pudessem ter esse tipo de negócio. Ocorre que, ao longo dos anos, essa situação ela vem se sistematizando cada vez mais. Isso tem trazido muito problema, porque acaba gerando insolvência civil, falências de empresas. E nós temos 2 problemas hoje que, no meu ponto de vista, no país, ele é muito grave, que é a corrupção e, muitas vezes, esse sistema que leva as pessoas à insolvência, pessoas jurídicas, e que corrói empresas, corrói produtores rurais. Tem sido muito drástico no nosso país. Então, o nosso tema hoje é a questão da alienação fiduciária, porque ela se transformou no modelo de negócio para os bancos. Todos sabemos que essas garantias dadas em empréstimos, ela tem um risco, mas nós não sabemos o grave risco que isso tem ocorrido. Porque pensar que colocar numa situação onde você vai perder tudo por 3 prestações e que mesmo que você tenha dinheiro para pagar a 4ª e o banco ele se recusa porque o objetivo dele é levar isto a leilão para ele se beneficiar contabilmente, porque ele vai ganhar do valor total da dívida, vai levar a leilão esse imóvel e o pior, o devedor não vai receber nada. E esse banco ainda já ganhou lá atrás, esse credor, e ainda vai vender essa dívida por 10%. Vai ganhar ainda nesse sentido. Então, o nosso ponto de vista hoje é focar na alienação fiduciária, porque se nós pararmos para falar sobre dívidas rurais, a diversidade de contratos, as condições, a natureza jurídica, aí o tema ia ser muito prolongado. E já dá muito tempo para a gente conversar sobre isso, sobre essa questão da alienação fiduciária. Para ter uma ideia dos empréstimos rurais no país, em 2018 as dívidas de produtores rurais com instituições financeiras chegaram a mais de 280 bilhões. O setor rural é o que mais importante no nosso país, em qualquer lugar do mundo. O endividamento, de uma certa forma, ele parece ser alto, mas, na verdade, no nosso mercado, pela contrapartida, a economia e a área financeira, e que sempre sustentou a nossa economia, é o setor rural. Mesmo assim, a inadimplência é muito baixa. Agora, com essa inadimplência baixa, o risco levaria a taxa de juros
a serem muito mais baixas que os bancos cobram hoje. Infelizmente, por mais que seja colocado que os juros ao produtor rural seja baixo, deveria ser muito menor, porque em qualquer outro lugar do mundo essas taxas praticamente inexistem. Mesmo assim, na alienação fiduciária, pior ainda, é de 2% a 3% ao mês. É uma taxa muito alta, até porque coloca em garantia a própria propriedade rural, não tem motivo. Não tem motivo tudo isso. E isso cada vez mais tem sido sistematizado pelos bancos. Até porque o risco é muito baixo aos credores. O que é importante o produtor rural ter consciência é jamais trocar a hipoteca pela alienação fiduciária. Os bancos hoje, eles com essa facilidade da expropriação, têm procurado tomar atitudes, agir com relação aos produtores rurais para que haja essa substituição. Procure o advogado ou tenha essa consciência que nunca ajam dessa forma, porque senão vocês estão colocando em risco todo o patrimônio. Quem é produtor rural sabe que na década de 90, na maioria das vezes, os recursos de financiamento eram num banco só. Hoje é um problema isso. Hoje, o produtor rural, ele precisa do banco A, do banco B, do banco C, do banco D. Quando ele vê, ele está com 4 tipos de financiamentos. Pior, antigamente era só ele. Hoje, a esposa, né, o CPF dos filhos, coitado, além tem que ficar procurando qual o banco aqui. Porque não é só um banco, não é mais uma instituição financeira. Isso aí gera uma complexidade na vida dele que piora ainda mais esses pagamentos. Aí vem, de novo, aquela questão da alienação fiduciária, colocando o banco à disposição para alteração de contratos, colocando a alienação fiduciária. Esse é um dos grandes avanços que o banco tem conseguido contra os produtores rurais. Os riscos que as modalidades atuais representam o patrimônio do produtor rural é uma dificuldade muito grande hoje para quem atua nesta área. Do meu ponto de vista, nós advogados, porque a legislação, além de colocar todas as condições favoráveis às instituições financeiras, ela coloca uma forma que você tem poucas medidas de defesa e de criar situações de antecipar aos produtores rurais, ou seja, também para os empresários. O risco é tamanho que, se hoje o tomador do crédito ele precisar ir ao banco e colocar a sua posição, ele não vai fazer qualquer tipo de negócio. Pelo contrário, hoje nós temos que tomar muito cuidado, nós advogados e até mesmo a hora de fazer a defesa. A inteligência artificial ela já está no banco há algum tempo já. Eles têm condições de antecipar quem é que vai ter problema daqui a 2, 3, 4 meses, quais são os patrimônios envolvidos, e quando essa pessoa procurar o banco, já vai estar tudo preparado. Então, nós advogados temos feito bastante um trabalho de tentar antecipar tudo isso, mas a legislação é muito forte com relação a bancos, porque o Congresso Nacional, todos sabemos que um maior lobby que existe lá é das instituições financeiras. E nesse ponto, é muito importante que
nesta tomada de decisões com relação a riscos, que sejam já previsto que se não tiver dinheiro para pagar o valor das 3 prestações, você correrá o risco de perder o imóvel, seja produtor rural, seja mutuário e seja empresário. Porque todos os contratos hoje, eles vão estar com alienação fiduciária. A alienação fiduciária não pagou 3 prestações, na 4ª já consolida a propriedade. Quem é que passa pelo crivo? Hoje nós temos um problema muito grave, como é que as pessoas vão se posicionar com relação a uma dívida que foi dada para ela pagar, não se sabe qual é o valor desta dívida, muitas vezes não é nem intimada nem notificada, passa ao cartório de registro de imóvel e no outro dia já está no nome do banco. E no outro mês o banco já está mandando para leilão. Porque a alienação fiduciária nada mais é de um contrato que você procura o banco, um empréstimo bancário ou uma aquisição do imóvel. Na verdade, você está transferindo a sua propriedade para o banco. O mutuário ou o devedor fiduciante, o produtor rural, ele é apenas um usufrutuário, nada mais do que isso. E esse processo de expropriação, ele na verdade, ele é um processo de execução extrajudicial, que não é o Poder Judiciário, que deveria ter o monopólio. O banco faz a função do Poder Judiciário. Ele cobra, executa e expropria. Passa pelo crivo de quem? Ninguém. Tem muitas dívidas que são lançadas para os cartórios de registro de imóveis, tanto de propriedade rural, muitas vezes propriedades rurais, que nem sabe qual é o valor. O cartorário é outro que ele recebeu, ele não vai discutir. Quando ele vai fazer o trabalho dele, de consolidar para o nome do banco. Aí o banco fica 2, 3... Tem banco que fica 2, 3 anos para levar para leilão. Porque para ele é melhor. Porque se ele demora muito para levar para leilão, a dívida que era 500 mil já está 700. Aí se o cidadão tinha que receber alguma coisa, já não recebe mais nada. São várias irregularidades que hoje está sendo aventada e está sendo trazida e levada ao Poder Judiciário. Hoje no STF, no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação de inconstitucionalidade e de repercussão geral pelo ministro Luiz Fux, exatamente nesse ponto. Porque são tantas situações esdrúxulas e com disparate com relação à alienação fiduciária, tanto para mutuários, para proprietários rurais, que resolveu, graças a Deus, vamos falar graças a Deus, porque o Poder Judiciário leva a situação, mas não tem dado a sua resposta, mas não da forma contundente como deveria ser nesses casos de alienação fiduciária, porque a situação ela está descontrolada. Eu tenho vários casos que os bancos... Vocês já viram os leilões extrajudiciais que tem nas internet de imóveis? Vocês já entraram no site. Eu nunca participei, mas já... Então, 90% daqueles casos ali, a maioria não foi intimada pessoalmente. Não foi intimada pessoalmente. Mas é assim, 90%. Qual é a chance de defesa dessas pessoas? Muitas delas não estão sabendo nem que o imóvel está indo para leilão. Muitas delas têm alguns casos que nós temos já tratado. O mutuário ele está em dia. Só que aí ele vende, o banco vende o imóvel e agora saiu uma legislação, a 13.645, que diz assim o seguinte: após o imóvel ter sido consolidado em nome do banco,
O mutuário ou devedor fiduciante, ele não tem, vamos resumir, ele não tem o direito de entrar com a ação para suspender a emissão na posse, porque tudo se resolverá por perdas e danos. Tá desse jeito. Saiu uma legislação agora. Porque se o banco consolidar o imóvel, você não sabe, e vai aparecer um arrematante na sua casa amanhã, e esse arrematante, ele tem o direito de entrar com missão na posse, você sai, e a sua única chance é discutir em juízo as perdas e danos do que foi esse negócio inteiro. É a situação mais esdrúxula que existe. A gente chama isso de jabuti, que foi feito na lei da regulação fundiária urbana e rural, que os bancos conseguiram incluir, não passou pelo texto, por isso que é inconstitucional, e nós estamos trabalhando, até que a OAB poderia fazer um trabalho nesse sentido, e as instituições, nós estamos trabalhando com a CNA nesse sentido, para a Confederação Nacional da Agricultura, porque isso aí afeta todos aqueles que têm financiamento, empréstimo, alienação fiduciária. Vocês estão correndo risco, porque se amanhã acontecer algum problema de sistema, vocês perdem a casa. E passa pelo Poder Judiciário? Nesse ponto, não. Você depois vai ter que levar para o Poder Judiciário. Veja bem que o banco, como eu falei, ele é o Poder Judiciário. Nesse caso, assim, nós podemos fazer essa colocação. O cartório de imóvel, que na verdade ele está interligado ao Poder Judiciário, porque vamos dizer que ele seria um longa-manos. Ele é um longa-manos do banco agora. Ele faz o que o banco determina. Veja bem que é uma situação muito séria e tem que ser realmente muito discutida por todas as entidades. Essa lei da alienação fiduciária, ela foi trazida dos Estados Unidos porque lá se utiliza muito nas hipotecas. Aí trouxeram para o... Qual é o histórico disso? É que existia o sistema financeiro da habitação com um grande problema, né, na década de 80, onde vários imóveis tiveram problemas com financiamentos. Aí criaram o sistema de financiamento imobiliário, a Lei 9.514 de 97. A alienação fiduciária, ela foi incluída, foi trazida, foi implantada no Brasil por esta lei do sistema de financiamento imobiliário. Os bancos gostaram tanto que em 2004 criaram uma nova legislação, a cédula de crédito bancário, e utilizaram que a alienação fiduciária poderia ser utilizada para todo, aí abrangeram, aí virou isso que vocês estão vendo hoje. Nos Estados Unidos, ou na Europa, os bancos, de uma certa forma, ele tem uma certa lealdade, tem regras rígidas, mas trazer isso para o Brasil e dar todo esse aparato para o banco, só podia dar nisso aqui no Brasil, porque nós sabemos que banco aqui é réu em vários processos, não é hoje que isso poderia acontecer, e está uma verdadeira parafernália, está descontrolada essa situação. No crédito rural, que é o nosso tema aqui, está pior ainda. Tem muitas empresas e muitos produtores rurais perdendo. Vou contar um caso de vocês, como é que é em Viema. Tem um caso que é clássico lá. Nós somos procurados por um produtor rural que fez um financiamento, um empréstimo, utilizando aquele velho sistema lá. O cidadão está devendo 100, de repente vai para 200, depois vai para 1 milhão, o juro era de 7%, 5%, daí o banco chama ele, olha, tem um sistema aqui bom aqui. Você não deu garantia? Mas você pode fazer o seguinte, eu tenho uma modalidade que custa 1,5%, 2% ao mês. Só que essa dívida que era 300 já está 1 milhão. Mas só que para isso você precisa dar em garantia um imóvel, sua fazenda.
Ele deu a fazenda, garantia para trocar. Mas lembra-se daquela história da inteligência artificial, porque eles só chamam quando eles sabem que o cidadão não tem mais condições. Por quê? Porque o banco, na verdade, ele quer se beneficiar contabilmente, receber 1 milhão, não vai pagar realmente, vai pagar lá algumas prestações, vai levar a leilão, vai ganhar 3, 4 vezes. Mas não deu outra. Fez lá um negócio, umas condições com esse nosso cliente de 1.200.000, 5 prestações, 5 prestações de 300, daí foi para 1.500.000. Esse nosso cliente, ele conseguiu pagar 3. Na quarta, ele não conseguiu. Deu um mês, o banco fazendo negociações, ele descobriu que estava indo para leilão o imóvel, a propriedade dele. Só que a propriedade dele valia 5 milhões. E foi para leilão, vocês não acreditam por quanto foi arrematado isso, porque o banco soltou por 1,5 milhão. Tá? Nós entramos com a ação, demonstramos que ele tinha recurso para fazer o pagamento, quem tinha recusado era o banco, pedimos para consignar em juízo, o juiz de primeiro grau não indeferiu, a doutora Elaine foi fazer a sustentação oral em Campo Grande e conseguimos a suspensão desse leilão. E ele conseguiu fazer o pagamento de 300 e depois ele conseguiu fazer a última. Veja bem, como é que as coisas, como é que ocorreram a situação. Ele ia perder por causa de um mês, ele tinha dinheiro, ele tinha condições de pagar, pediu, e o banco manteve ele em erro. Até que foi para leilão, ele não sabia, de uma certa forma, terceiro avisaram ele, e ele conseguiu consignar em juízo, com muito esforço, e hoje a ação já está praticamente sentenciada, porque ele liquidou toda a dívida, né, pagou o que estava devendo, e certamente ele vai ter êxito nessa medida, nesse trabalho todo que foi feito. Mas isso para se perceber o quanto é perigoso essas alienações fiduciárias e quanto o banco ele mantém em erro o produtor rural, mantém em erro o mutuário. Porque, na verdade, o benefício é fiscal. Veja bem que nós estamos convivendo numa situação que ela suplanta qualquer outra para beneficiar banco no Brasil. Isso é uma situação muito dramática. E o pior, não passa pelo crivo de ninguém. Essa é uma situação que precisa ser analisada, questionada e trabalhada, sim, pela sociedade. Porque é isso que serve. Todas essas movimentações entre entidades e a sociedade civil. Por isso que esse tema da alienação fiduciária, cada vez mais ela tem sido trazida em voga, ela tem sido estudada, ela tem sido questionada. O Poder Judiciário ele tem considerado as argumentações e é muito importante, sim, que os poderes executivo e legislativo seja feito um trabalho nesse sentido, porque senão nós temos um problema pior agora que são dos imóveis, das casas, né? Tem muitas pessoas que estão perdendo imóveis por poucas prestações. O banco hoje tem tanto imóveis na sua carteira que ele não sabe o que fazer. Só que ele tem que escoar isso. Ele não consegue. Ele está com tanto, ele tá com tanto imóvel nesse sentido que ele está para levar multa. Vê se pode uma coisa dessa. A que ponto chegou o país num sistema de garantia de imóvel, de expropriação, e que leva todos
a uma situação perplexa. Este é um momento muito crucial, porque nós estamos passando aí por uma situação econômica que se todos não resolvermos em conjunto, ela vai ficar mais descontrolada ainda. É por isso que é importante essas palestras, esses questionamentos, todas essas posições, e principalmente dos devedores. Vai ter que agir. O produtor rural pode perder uma propriedade quitada, dando em garantia de um empréstimo, caso não consiga pagar em dia? Sim. Infelizmente, no nosso país, isso é possível. Por mais que isso pareça ser improvável, é uma situação que, se você levar para um outro país, para uma outra economia, eles vão achar isso um absurdo. Mas é o que acontece hoje. O planejamento financeiro e plano de ação visando prioridades ao controle do endividamento rural. Muito importante que o endividamento rural ele seja feito com muitos dados, com muita atenção, porque como hoje não se tem uma saída a curto prazo da economia, o planejamento de dívida, a gestão de dívida de um profissional ou até do próprio produtor, ela é uma condição de sobrevivência. Se não conseguir antever uma situação que vai ocorrer daqui a um ano, que poderá perder a propriedade, ele certamente correrá o risco sério de ser expropriado. Por isso que, nesse momento dessa economia agora, infelizmente, por mais esforços que estejam ocorrendo, há uma possível recessão aí, infelizmente. É muito importante detalhar todas as dívidas, todas as despesas, todos os custos, tudo que está em insolvência. O produtor rural precisa fazer uma análise do que é o mercado internacional, como é que está sendo suplantada o cenário e quais são as perspectivas. Porque se depender aqui do nosso mercado durante 1 ou 2 anos, vai ser muito difícil ele sair de uma situação de crise financeira. Aqueles que têm crise financeira, é obrigatório hoje fazer uma gestão de risco e uma gestão de dívida. Esse é o nosso posicionamento que nós temos colocado a produtores rurais, a empresários, e também a pessoas físicas que têm vários financiamentos, né, e várias dívidas que estão entrando em insolvência civil. E nesse sentido, o planejamento jurídico, como meio de defesa para evitar a perda desses recursos, do patrimônio rural, ela tem sido um instrumento hábil para ser a forma mais apropriada para se defender e também para se posicionar com relação a essas perspectivas. Então, por isso que nós, os advogados, consultores, cada vez mais nós temos que nos especializar, tomar vários cuidados e estudar quais são os meios de defesa mais apropriados para cada caso. Então, planejamento jurídico, primeiro, é importante sempre tentar fazer a conciliação com os bancos. É muito importante que nessa conciliação, não conseguindo,
antes de entrar em qualquer processo, existe no próprio banco uma ouvidoria e toda vez que se faz um questionamento, é importante que seja por notificação, seja assinado pelo devedor, pelo mutuário, pelo produtor rural, e que também seja assinado por alguém do banco. Se nada disso der certo, mande para a ouvidoria do banco. Passando por essa fase, o Banco Central hoje, ele tem um site, no site do Banco Central, tem lá um ícone, que é com relação a todos os questionamentos, que você pode fazer as suas denúncias e pode colocar o seu caso, e que tem funcionado bastante. O Ministério da Justiça também estabeleceu um instrumento muito bom nesse sentido. E tem sido a resposta muito rápida e tem sido muito eficaz. O Ministério da Justiça tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, até porque tem havido aí um trabalho bastante eficaz com relação à questão dos consumidores e principalmente os contribuintes, os consumidores bancários aí. Então, essa palestra, como é uma palestra mais técnica, menos técnica, mais prática, é um tema complexo, né, a alienação fiduciária. Eu espero ter colocado ela de uma forma mais assertiva e menos com muito tecnicismo, porque senão fica uma situação muito pedante e a intenção que a gente leve isso aos produtores rurais, aos empresários, essa situação dramática que nós estamos vivendo. E nós, como advogados, que todo dia a gente escuta uma variedade de histórias, a gente fica muito chocado, às vezes, com determinadas situações e como a situação está descontrolada e que precisa ser melhor analisada por todos os poderes constituídos, tanto o legislativo, o executivo e o judiciário. Embora as respostas não tenham sido tão rápidas, até porque a legislação ela muito favorece ao banco pelo legislativo, mas a gente percebe que a cada dia nós temos avançado muito nesta questão das alienações fiduciárias, que é o nosso estudo hoje. Hoje nós estamos muito focados nessa questão da alienação fiduciária, fazendo trabalhos aqui no Paraná, São Paulo, Brasília, e o êxito tem sido bastante importante, porque são poucos aqueles profissionais que têm se dedicado a analisar as nuances e as particularidades dessa problemática. O judiciário, muitas vezes, ele entende que há irregularidades, mas tem que demonstrar. Tem que saber fazer as colocações, porque senão, como é uma complexidade, vai ser difícil realmente. Então, o que eu gostaria de colocar aos produtores rurais, aos advogados presentes, a todos, é que existe sim meios de defesa, a gente não pode esmorecer, não podemos deixar isso avançar mais do que já foi. Eu vou passar um vídeo, eu fiz um vídeo, mas é um vídeo mais do sistema financeiro da habitação, mas ele tem com relação à alienação fiduciária também. Mas é um vídeo que ele é muito prático, mas ele serve mais para colocar uma situação para pensar o quanto que essas dívidas de financiamento elas estão erradas no país, porque não pode uma pessoa financiar um determinado valor de parcela. Se você somar... Alguém aqui tem financiamento imobiliário ou não?
Se você somar o valor da prestação pelos meses, tá certo, tem juro. Mas se você pegar a mesma situação aqui, com qualquer lugar do mundo, o mesmo juro, a parcela aqui é muito maior do que nos Estados Unidos, vamos supor. Mesmo juro, mesmo valor, só... No nosso ponto de vista, e que nós estamos trabalhando, o banco ele altera esse valor dessa fórmula inicial. Mas isso também serve para as outras situações. É um vídeo muito tá em teste e tal, mas é só para vocês terem, ajudar mais assim para a questão de raciocínio e de análise. Deixa eu ver como é. Saiu? Tá o vídeo aí? Sou Orlando Zotelli, advogado especializado em financiamentos imobiliários há 25 anos. O objetivo desse vídeo é conscientizar mutuários que financiaram imóveis e aqueles que pretendem financiar, alertando para fazer conta antes de tudo, senão pagarão 4 vezes mais. Sabe-se que os bancos ganham muito e nos financiamentos imobiliários há erros abusivos e crassos desde o valor da primeira prestação. A conta não fecha aos mutuários. Veja esse exemplo. Ao financiar um imóvel de 250 mil, o mutuário dá 50 mil de entrada e financia 200 mil reais em 400 dias, gerando uma prestação de cerca de 2.300 reais. Se somar essa prestação de 2.300 por 400, resultará no valor de 920 mil reais. Ou seja, o mutuário, neste caso, pagará quase 1 milhão de reais por uma dívida financiada de 200 mil, ou seja, mais 4 vezes. Isso é um absurdo, tem lógica, só pode ter erro nessas prestações. Pior, considerando-se ainda a incidência da correção monetária de 30% a mais sobre essa dívida toda, ela saltará para mais de 1.200.000 reais. Ora, o mutuário não é milionário para pagar tudo isso. Ele corre sério risco de entrar em insolvência nesse período e perder o imóvel. Portanto, nesta lógica, peço a todo mutuário ou futuro que refaça suas contas. Somem o valor da sua prestação pelos meses financiados para constatar a dívida astronômica. Sem dúvida, há erro crasso e abusivo praticado pelos bancos, necessitando assim de reavaliação e revisão, senão pagarão 4 vezes a mais, com risco de perda do imóvel, pois trata-se de caso de alienação fiduciária, sendo o mutuário um mero ocupante desse imóvel, bastando apenas 3 atrasados para que o banco consolide a propriedade e retome o imóvel em pouco tempo. Agora, vejam bem, eu vou demonstrar um modo como o mutuário faz para conquistar a sua casa própria sem correr risco, pagando somente 30% desse período todo. É bastante simples e perspicaz. Considera-se aí o exemplo acima do valor da prestação de R$ 2.300 em 400 vezes. O aluguel desse mesmo imóvel financiado vai ser aí em torno de R$ 1.000 por mês. Nesse caso, em vez do mutuário financiar, basta ele alugar o mesmo imóvel que pretendia financiar e a diferença da prestação de R$ 1.300 ele vai depositando todo mês numa conta, uma aplicação. Durante 10 anos de aplicação, ou 120 meses, ele certamente obterá o valor do mesmo imóvel quitado, corrigido, e ainda morando no mesmo imóvel alugado, que ele iria financiar. Ou seja, em 10 anos, em vez de 30 anos que ele financiaria, o mutuário quita esse mesmo imóvel somente com a diferença depositada entre o aluguel e o valor da prestação desse mesmo imóvel alugado. Isso comprova que os valores das prestações dos financiamentos de imóveis no nosso país estão errados, abusivos, acima de qualquer lógica, pois os mesmos, até em outros países, são muito mais baixos esses financiamentos e os valores das prestações são muito menores.
sendo forte a possibilidade que os bancos estão, sim, manipulando os valores da primeira prestação. Esta é a tese criada pelo escritório. Parte-se do pressuposto que o valor da prestação inicial imposta pelo banco no contrato está incorreta e abusiva, acima de qualquer lógica, gerando um grande lucro aos bancos de forma ilegal. Acredita-se, através de estudos técnicos, que os bancos acabam manipulando a conta do valor da primeira prestação, até porque esses valores não passam pelo crivo de ninguém. Os mutuários, eles recebem esses valores de forma taxativa pelos bancos. O mutuário não tem a condição técnica de avaliação se está correta ou não, gerando o disparate de pagar mais de 4 vezes o valor dessa dívida financiada. Verifica-se que se trata da mesma fórmula matemática financeira, adotada em todo o mundo de financiamento imobiliário. O que causa estranheza é que no Brasil o valor é diferente e muito maior, sendo motivo para revisar impugnações pelas condições suspeitas e abusivas desses financiamentos. Cabe ao mutuário indagar ao banco e pedir revisão administrativa do valor da prestação inicial, bem como os índices aplicados com correção monetária durante todo esse financiamento. Caso o banco se recusar a revisar o financiamento, o que é uma obrigação prevista em lei, caberá ao mutuário denunciar o caso ao Banco Central, à ouvidoria do banco, aos órgãos de defesa do consumidor, aos PROCONs, e ao Ministério da Justiça, que atualmente possui um sistema de análise de recebimento de denúncias contra abusividades bancárias. Como alternativa final, caso o banco se negue tais procedimentos, caberá ao mutuário, então, propor ação judicial competente, buscando resguardar os seus direitos e patrimônio perante o Poder Judiciário. Bom, então é isso, para não se alongar, mas é uma análise muito... O mercado imobiliário não vai gostar quando se faz falar esse financiamento, mas é isso, veja bem, não tem lógica. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos, Dr. Luiz Paulo, doutora Liana, aos advogados, a todos os presentes, a presença ilustre aqui do meu grande amigo, Dr. Anderson Furlan, até porque eu sou formado em Maringá, agradeço sempre a cidade acolhida, que sempre... E sempre uma satisfação estar aqui com todos e espero voltar novamente para que a gente possa avançar cada vez mais. Obrigado a todos.